Olá, amadas! Alguém já disse que a tragédia do ser humano não é quando ele morre, mas quando morre algo dentro dele enquanto ele ainda tem vida. E algo tem morrido dentro de muitas mulheres. Sabe o que é? A alegria. Muitas mulheres têm nos dito: eu já perdi a alegria pela minha família, eu já perdi a alegria pelo meu casamento, eu já perdi a alegria por estudar, por ir na igreja, por voltar para casa. Em casos extremos, mulheres têm nos falado: eu já perdi a alegria de viver. O mal do século hoje é a depressão. E um dos primeiros sintomas para detectar uma pessoa que está com quadro de depressão é a tristeza. A tristeza tira a vontade de realizar, a vontade de viver, a vontade de se cuidar, a vontade de sair. Tudo fica escuro, tudo fica triste. E a alegria é um mecanismo de motivação para que nós consigamos lidar com coisas, para que nós consigamos prosseguir, para que nós consigamos viver. E como então ter alegria vivendo situações tão desfavoráveis, vivendo situações tão difíceis, circunstâncias que parece que não tem como, só suga toda a nossa alegria e vai nos causando tristeza. Quando nós olhamos para Filipenses 4:4, o apóstolo Paulo nos ensina esse segredo: como ser alegre, independente das circunstâncias. O apóstolo Paulo, ele fala assim: aprendi a ser contente, aprendi o segredo de ser contente, alegre em toda e qualquer circunstância, passando fome ou tendo o que comer, passando necessidade ou tendo muito. Eu aprendi a ser feliz, alegre em todas essas circunstâncias. Como? Aí ele prossegue nos falando: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como ser alegre em toda circunstância, sabendo que Deus é aquele que nos fortalece. Deus é aquele que não perde o controle das coisas. Deus é aquele que cuida de nós. Deus é aquele que provê todas as coisas para mim e para você. O apóstolo Paulo continua falando em Filipenses 4, no versículo 4. Alegrai-vos. Mais uma vez digo, repito, mais uma vez digo, alegrai-vos. Mas ele não fala alegrai-vos em situação, alegrai-vos em coisas. Ele fala alegrai-vos no Senhor. Então, queridas, nós podemos entender que a nossa alegria é independente de circunstâncias. A alegria não é uma circunstância, mas é uma pessoa, o Senhor Jesus. Em João, capítulo 15, versículo 11, o Senhor Jesus diz assim: que a minha alegria estejam em vocês, para que a alegria de vocês seja completa. Tem como viver uma alegria completa? Tem como ser alegre todo o tempo, quando a alegria do Senhor vive em nós. Claro que eu não estou falando uma utopia, claro que nós vamos ter momentos de tristeza. Talvez quando nós perdemos um ente querido, quando nós recebemos uma notícia de uma doença grave, com uma situação muito difícil, uma perda do emprego, nós entristecemos, sim, ficamos tristes, mas não estou falando dessa alegria de momento, eu estou falando da alegria de essência. Muitas mulheres têm se conformado em ter momentos alegres e permanecem sempre com uma essência triste. Hoje nós estamos aqui falando de ter uma essência alegre e talvez alguns momentos de tristeza. Percebe a diferença, queridas? E como nós podemos fazer também algumas dinâmicas para ser feliz, para ser alegre. Uma delas é uma dinâmica que eu aprendi. Quando eu vivia um momento de muita tristeza, muita tribulação na minha vida, num passado aí bem distante, eu percebi que quando eu chorava e eu olhava para o espelho, o que acontecia? Talvez você já fez uma experiência dessa. Se você não fez, perceba. Quando eu olhava para o espelho, eu chorava mais ainda. E aí eu associei isso à criança. Quando você vê uma criança fazendo birra, chorando, o adulto fica lá adulando, ela chora mais ainda. Mas se você, um adulto, não dá atenção para ela, logo para o choro, cessa e ela tá lá brincando. E
isso, eu fui percebendo que acontecia comigo também. Eu olhava para o espelho e chorava mais, falava, eu sou muito triste, eu sou uma miserável, eu não consigo nada, olha só, nada vai dar certo na minha vida, e chorava mais e mais ainda. Eu fui visitar uma amiga que fazia 3 anos que ela passava uma grande tribulação. E eu questionei ela, olha querida, toda vez que a gente te vê, em todos os momentos, você tá sempre alegre, você tá sempre com um sorriso no rosto, você sempre tem uma palavra alegre para falar. O que você faz para isso? E eu percebi que ela fazia a mesma dinâmica que eu fiz no passado. Sabe qual é a dinâmica que é? Inverter a tristeza em riso. Como? Toda vez que eu olhava para um espelho, eu dava um sorriso. Por que espelho? Porque mulher adora espelho. Mulher gosta demais de espelho. Quando nós olhamos para o espelho, o que você faz? A primeira coisa quando você olha para o espelho, entra no elevador ou vê o seu reflexo num vidro, o que você faz? Às vezes dá uma ajeitadinha no cabelo, às vezes dá uma ajeitadinha na roupa. Aí eu falei, não, então toda vez que eu olhar para o espelho, eu vou dar um sorriso. Independente como tá minhas emoções, eu vou dar um sorriso. Aí eu acordava de manhã, eu ia pro banheiro e eu dava um sorriso. Olhava pro meu rosto e falei, nossa, tô terrível, mas eu dava um sorriso. E aí você fala, nossa, mas eu vou mentir pra mim? Quando eu tô com a essência triste, quando a minha alma tá triste, eu vou dar um sorriso? Dá um sorriso sim. Por quê? Porque depois eu fui descobrindo que nós podemos programar a nossa mente para ser feliz. A ciência diz isso. E aí, toda vez que você dá um sorriso, você está programando a sua mente para ser feliz. O mentiroso, ele programa a mente dele para ser mentiroso, sabia? Porque se você conhece uma pessoa muito mentirosa, ela conta mentira tantas vezes que ela acaba acreditando naquela mentira. E ela conta com tanta vontade, com tanta autoridade, como se aquela mentira fosse uma verdade. Então, nós vamos programando a nossa mente para ser feliz. Em todo momento que você vê um espelho, você dá um sorriso para o espelho. E aí assim foi acontecendo. Queridas, muitas vezes eu falava, eu tô triste, que sorriso é esse? Aí eu chamava o Espírito Santo e falava, Espírito Santo, uma das partículas do fruto do Espírito Santo é a alegria. Então o Espírito Santo me unge com óleo de alegria, ministra alegria verdadeira. Eu não quero ter um sorriso só de lábios, mas eu quero ter a minha essência alegre. E essa essência é a essência que Paulo ensina. Não é circunstância, mas é a pessoa, é Jesus que nos dá alegria. Segunda coisinha, muitas mulheres nós vemos que são reprimidas de ser alegre. Por causa de situações que viveram ou que vivem, por causa de família, de pai, de mãe, de marido, que reprimiu ela de ser uma mulher expansiva, alegre. E ela se acostumou em ser uma mulher fechada e triste. Por isso muitas mulheres têm um semblante de tristeza. Mas a palavra de Deus diz que tem uma pessoa que se alegra quando nós somos felizes. Tem na presença de uma pessoa a abundância de alegria, que é na presença do Senhor Jesus. Na presença de Deus, a abundância de alegria. Então é essa presença, para sermos alegres, que nós temos que procurar todos os dias. Reserve um lugarzinho, reserve um tempinho do seu dia na sua casa. Quando não tiver ninguém, se tiver, se tranque um pouquinho lá no seu quarto ou até no seu banheiro, aonde você tiver um lugarzinho, e entra na presença de Deus. Mas entra de corpo e alma, por inteiro. Se você é musical, coloca um louvor, sabe? Cante. A palavra de Deus diz que o rei Davi, em 2 Samuel 6, quando ele estava levando a arca da presença do Senhor, quando ele estava na presença do Senhor, sabe o que ele fazia? Ele dançava com todas as suas forças. E ainda junto com os outros israelitas, ele cantava, ele gritava gritos de alegria e trombetas tocavam. Olha que coisa mais linda, na presença do Senhor, nós podemos ser nós mesmas. Quantas mulheres que já não são elas mesmas, quantas mulheres que se conformaram e se fecharam dentro de uma caixa de tristeza, dentro de uma essência triste, e quando está perto de outras pessoas, às vezes até sorriem, às vezes até se mostram alegres, mas dentro delas há uma tristeza, uma ferida de tristeza tão grande.
E para curar essa ferida de tristeza, nós temos que invocar a presença de Deus. Nós temos que estar na presença dele. E em particular é o melhor lugar, porque você pode se soltar, você pode dançar na presença do Senhor, você pode gritar gritos de alegria e essa presença vai te renovando, essa presença vai te fortalecendo. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Mulheres, muitas mulheres tristes não têm força mais para orar pela família, para prosseguir, para viver. E aí, na presença do Senhor, a alegria do Senhor é aquela que nos fortalece. Quantas mulheres têm se sentido feias, desanimadas, e a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor formoseia o nosso rosto, deixa o nosso rosto, o nosso semblante ainda mais bonito. Por isso, queridas, hoje eu quero te incentivar, saia dessa caixa de tristeza. Deixa essa caixa de tristeza, não se conforme com momentos alegres apenas. Sorria para a vida, tenha uma essência alegre. Por quê? Porque você pode se fortalecer, como o apóstolo Paulo tem nos ensinado. Em Cristo nós podemos todas as coisas. Se você tem Jesus como único e suficiente Salvador, querida, você é filha de um Pai que cuida de você. Só por isso nós podemos ser a pessoa mais alegre do mundo. Sorria, não olhe para a circunstância, olhe para Deus, experimente a verdadeira alegria, a plena alegria que só vem do Senhor. Experimente isso e tenha uma essência alegre. Amém? Deus te abençoe.